Meus caros amigos, hoje, quarta-feira, o Evangelho nos convida a meditar que a quem muito foi dado, a muito será cobrado, muito será exigido. Sabe, olhando esse Evangelho, Jesus nos indica que os servos aos quais ele confiou o governo da igreja, que são padres, os líderes da igreja, os bispos, devem cuidar sabendo claramente que ela não lhes pertence. Sabe, quando a gente analisa esse Evangelho, é curioso notar, por outro lado, que o Evangelho de hoje, além de oferecer este princípio, básico, revela também a grande, talvez, a principal tentação que rodeia a hierarquia da igreja, que rodeia os padres, que rodeia o bispo, e até mesmo o primado do Papa. Veja, o mando e o desmando, o abuso de poder, a tendência a fazer da esposa de Cristo, que é a igreja, um bem privado. Sabe, quando a gente cai nesse pecado, quando os líderes da igreja, representantes da igreja caem nesse pecado, eles começam realmente a tratar a igreja como algo muito empresarial, muito privado, muito particular, que ao invés de gerar graças, começa a gerar, na verdade, algumas desgraças, que é o abuso do poder. E este Evangelho ele vem recordar isso para cada um de nós. Sabe, a igreja, o Evangelho devem ser privados, devem ser preservados, devem estar intactos, conforme nosso Senhor nos deixou. Sabe, o próprio Jesus vem advertir aos maus administradores neste Evangelho. Eles são reservados a estes administradores, mal administradores, são reservadas chibatadas. Ou seja, está reservado o castigo. Para aquele que não segue Cristo como modelo, não lidera a igreja de Cristo para o reino dos céus, estes serão castigados. Sabe? E por outro lado, o Evangelho também deixa bem claro para cada um de nós, que é o administrador bom, aquele fiel, aquele padre, aquele bispo que é fiel realmente ao Evangelho. Sabe, a palavra de Deus não é usada de qualquer forma, não é usada para um bem próprio, para os interesses próprios. Vejam, eles, portanto, entendem que não pode ser alterada para satisfazer as suas vontades, ou seja, satisfazer as vontades do mundo. Esse é o bom administrador. O bom administrador ele entende que a missa não é obra de suas mãos. Sabe? Por isso tem consciência de que não se pode rezar da maneira que quiser. Tem muita gente modificando totalmente o rito litúrgico da celebração eucarística. Faz dela praticamente um show, um benefício, onde pode se arrecadar dinheiro ou encher a igreja com pessoas, mas não enche a igreja com pessoas que adorem de fato a Cristo. É como um show. Você consegue conquistar inúmeras pessoas, mas para si, para Cristo não. Porque agora o centro da celebração, que era para ser Cristo, passa a ser o administrador. Tem muitos administradores, tem muitos padres que podem estar pecando em relação a isso. Fazem da igreja, onde o centro da igreja, da celebração é Cristo, passa a ser Ele. Meu querido, minha querida, quando você perceber que você está roubando o lugar de Cristo, se recolha, porque isso é obra do inimigo. A celebração, o centro da celebração deve ser Cristo, então nada deve atrapalhar a celebração, o administrador, as pessoas que fazem a Pascom, elas não podem começar a atrapalhar o rito. As pessoas que ajudam, auxiliam na celebração, elas não podem chamar a atenção. Cristo é o centro da celebração. Então veja, o Evangelho de hoje vem falar isso, que o administrador deve ser prudente, ele deve reconhecer a sua pobreza de ser escravo, viver generosamente a sua condição de pertença total a Deus. Assim somos nós. O Evangelho, ele é duro. Quem mal administrar as coisas do Senhor, esse sofrerá o castigo. Por isso, precisamos rezar pelos nossos padres, pelos nossos bispos e pelo Papa.
Muito obrigado. E até o próximo encontro.